Roberto Moraes, bem-vindo ao Roteirices. Você já esteve aqui há alguns anos falando sobre plataformas. Foi logo que o Brasil lançou o Pix, que é um grande sucesso, estrondoso sucesso, faz inveja para o mundo inteiro, a ponto dos Estados Unidos quererem sancionar o Brasil por conta das facilidades. Eu estou morando agora nos Estados Unidos e é curioso porque você fazer uma transferência bancária aqui é uma encrenca. Você se vai transferir o dinheiro para alguém que não está já cadastrado no seu histórico do banco, você tem que preencher um formulário e aí o banco aprova para transferir dinheiro para o Brasil, às vezes leva uma semana. E aqui nos Estados Unidos, uma conta de outra pessoa, você leva às vezes 3, 4 dias para transferir o dinheiro. Quer dizer, sai da minha conta e não chega no da outra pessoa. Esse dinheiro, alguém está ganhando aí durante esse tempo, né? Então é lógico que ninguém quer o Pix, né? As empresas de cartão, as plataformas, que o dinheiro está aí rendendo para alguém, menos para as duas pessoas interessadas. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, vou te pedir para fazer uma breve apresentação sua, nós que somos conterrâneos, né, de Campos dos Goytacazes, aí no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Roberto. O Carlos, é um prazer estar aqui de volta com você no Roteirices. Nós tivemos aqui, precisamente, não é difícil identificar a data por conta do lançamento do Pix, que você bem lembrou. Foi em novembro de 2020, em plena pandemia, e 5 anos depois, praticamente, estamos em outubro de 2025, estamos aqui de volta. Agradeço aí o convite e vamos conversar aí sobre esse fenômeno aí da digitalização, da plataformização de tudo, né, como eu costumo me referir. Então vamos lá. Bom, a gente estava trocando umas ideias aí pelo WhatsApp, ou seja, vítimas de novo das plataformas, né? Tudo que a gente está conversando aí, os caras estão capturando, supostamente apenas metadados, mas esse é um tema que a gente vai entrar daqui a pouquinho também. E aí, durante a conversa, surgiu o nome do livro A Ordem do Dia, que fala sobre as grandes empresas alemãs que financiaram o Partido Nazista lá em 33, assim que o Hitler assumiu como chanceler. E isso você escreveu no seu blog, fazendo uma comparação com um jantar recente que o Trump teve com os caras das Big Techs aqui nos Estados Unidos, algo que já tinha acontecido até no governo Obama, salvo engano, porque ele também tinha chamado os donos das plataformas para um jantar. Ou seja, nada de novo no front, nada de novo sob o sol, mas eu queria que você elaborasse um pouco o que te chamou a atenção nesse jantar do Trump com o dono da Meta. Acho que o Elon Musk não foi, né? Estou em dúvida agora, porque eles brigaram. E acho que o Elon Musk não foi convidado, mas estava lá a Apple, Microsoft, não sei se a Nvidia estava, né? Que agora os americanos, o governo americano é sócio, né? Da Nvidia, uma coisa muito curiosa. Lembra um certo regime aí, mas, enfim, quando o Estado assume os meios de produção, que é meio um pouco contraditório, mas, enfim. Me fala um pouquinho aí esse livro, como é que ele se conecta com esse jantar e como é que a história se repete? Ela vai se repetir agora como? Pois é, Carlos, na verdade, esse jantar, ele sucede ao encontro dos CEOs das Big Techs com o presidente eleito, ou reeleito, o Trump, na sua posse. Aliás, grande parte dos recursos que sustentaram a posse vieram exatamente das Big Techs, segundo se noticiou de forma ampla na época. Então, esse segundo encontro mais formal, né, porque não foi escondido, como consta ter acontecido há 95 anos atrás, o encontro dos industriais e financistas alemães com o hashtag alemão, não teve a divulgação, né, que teve esse, que foi, pelo menos no início, acompanhado pela mídia, divulgado com fotos e algumas informações, embora o restante do jantar tivesse sido fechado, logicamente. Não estavam todos os presidentes de Big Techs,
né? Elas que hoje representam as corporações com maior valor de mercado do mundo. Das 10 companhias com maior de valor de mercado do mundo, 8 são Big Techs. As 10 maiores Big Techs hoje somam recursos em termos de valor de mercado de aproximadamente 24 trilhões de dólares. Então, é uma coisa extraordinária. Isso não significa o valor que os seus proprietários ou os proprietários da maior parte das ações tenham, né? Mas o valor de mercado aí envolve também aquilo que os economistas chamam de capital fictício e tal, mas é um valor importante com o qual totalizam, né, o somatório das ações dela. É muito semelhante você imaginar um século depois essa relação, porque não é uma relação só de financiamento de campanha ou uma relação, como foi divulgado nesse encontro, nesse jantar do Trump, onde o governo americano estava divulgando que ele tinha interesse em incentivar as big techs que ela investissem mais nos Estados Unidos e menos no exterior, né? Evidentemente, algumas big techs têm mais investimento no exterior, como é o caso da Apple, né, que, ao contrário das demais, é uma empresa uma companhia mais ligada à fabricação de equipamentos e menos uma empresa de dados, né, como é o caso da Meta, é o caso do Google, da Microsoft e etc. Então, existem algumas diferenças entre elas. Aliás, foi a época que acabou se divulgando que teria feito um anúncio muito pressionado pelo Trump de que vai investir mais nos Estados Unidos, na medida em que a maior parte dos iPhones, iPad, a produção da Apple, como nós sabemos, é feita nos Estados Unidos, na China, né, através da fabricante Foxconn, embora com controle total da Apple. Então, esse encontro, na verdade, acaba chamando a atenção da gente, porque é o encontro do Big Money, de certa forma, né, com as Big Techs, né? Embora nesse encontro não tivesse financistas dos grandes fundos financeiros, mas a relação das Big Techs com as gestoras de grande fundo também são muito grandes. Então, essa relação chama atenção também pelo envolvimento que as Big Techs passaram a ter nos últimos anos com o processo de dominação e de guerra dos Estados Unidos, né, com o Departamento de Estado americano, com o Pentágono, cujo laboratório mais conhecido é o de Gaza, né, utilizando dados e nuvens para processos aí de, vamos dizer, de plataformização da guerra. E é um processo que, de certa forma, ironicamente, nos preocupa muito, né? É Como só um que parênteses, não é à toa que o Trump mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. Exatamente, exatamente. Está em curso esse processo, né? Se lembrarmos que anteontem ele fez um encontro com os comandantes de todas as bases americanas no mundo, né? Centenas de generais reunidos, Humilhar os generais gordos. e parece que já decidiu demiti-los, inclusive, né? Mas é mais do que isso, né? Provavelmente chamando a atenção. E o que chamou mais a atenção dessa reunião foi que ele disse que precisava cuidar dos inimigos internos. A gente conhece bem esse discurso, né? Ah, e usar as cidades americanas como laboratório. Não chega a inovar, né? A polícia militar no Brasil tem um largo histórico sobre isso, né? Tem um know-how aí a trocar com os americanos. É. Eu acho que esse processo todo, eu acho que o que há de novo nesse um século, embora tenha muitas similaridades e algumas diferenças, é nós percebemos como é que avançou o processo de digitalização ou de dataficação na sociedade, né? Dataficação, a gente se refere para a gente compreender como é que tudo, ou quase tudo no mundo se transforma em dados, né? A natureza, né? Os dados das máquinas, os movimentos e os pensamentos das pessoas, tudo isso se transforma em dados e passa a ser utilizado por uma máquina
de controle de vendas, né, de oferta, porque amplifica as vendas, né, potencializa as vendas com o que a gente chama de hipersonalização, né, dos nossos perfis, né? Então, a máquina vai descobrindo potenciais interesses de compra e de contratação de serviços que você mesmo não imaginava que poderia ter, né? Ele cria Então, o desejo. cria o desejo, exatamente. E é aquilo que uma pesquisadora holandesa, Van Dijk, chama de sociedade das plataformas. Então, as plataformas vão estar em tudo, né, fazendo essa mediação, né? E as big techs acabam sendo essas corporações que não se igualam, né? É algo que jamais visto na história da humanidade em termos de oligopólio, né? Nós não podemos dizer que as empresas americanas lá, as fabricantes de automóveis, as fabricantes de aço, a Big Oil, né? Elas nunca chegaram a um patamar de oligopolização como isso. A Nvidia hoje vale 4,5 trilhões de dólares, né? É uma coisa. Supera o PIB de muitos países. Muitos. Imagina o Brasil, você multiplica isso por reais, você vai ver a diferença, né? 4,5 vezes 6 dá 24, 25 trilhões, supera aí o PIB do Brasil, que não é um país pequeno, né? Economicamente falando. Então, é um gigantismo, é um processo que eu tenho costumado me referir nos debates mais acadêmicos. Nós vivemos sob um tripé do capitalismo contemporâneo, e eu sustento essa argumentação dizendo que uma das bases é esse processo de digitalização ou dataficação como uma das pernas, né, que é uma etapa contemporânea da reestruturação produtiva. A segunda perna é um processo de hegemonia financeira, né, profundo imbricamento da digitalização com as finanças. E aí a terceira perna é um processo de governança baseado na racionalidade neoliberal, né? É basicamente disso que a gente está falando no mundo de hoje. Eu queria, você mencionou aí natureza, tem um aplicativo interessante que eu baixei, ele é antigo, até o NB acho que tem um também, mas é aquele que as pessoas baixam o aplicativo e aí tira foto de uma árvore, de uma flor, de um bicho, isso sobe na plataforma para identificar e você mapeia. Tem esse aqui, iNaturalist, e é interessante porque nós, né, os cidadãos comuns, nós nos tornamos agentes e um exército com uma capilaridade global alimentando essas plataformas, achando que, poxa, que legal, então eu vou mapear aqui na minha rua, no meu bairro, as árvores frutíferas. Eu morava em Brasília até há pouco tempo e tem muitas árvores frutíferas na cidade, tem mangueira, tem, amora, enfim, diversas árvores frutíferas e bichinhos também, aves. Isso está indo para onde? Estão fazendo o que com essas informações? Então, você multiplica isso por milhões de pessoas pelo mundo. Então, você tem um cara lá no deserto do Atacama, outro na Mongólia, que tem esse aplicativo, e aí vai estar mapeando tudo, né? Algo que uma agência de pesquisa não conseguiria. É como você polinizar, né? Polinizar. As abelhas, é impossível substituir o trabalho das abelhas, porque elas estão incessantemente aí no mundo todo fazendo o trabalho delas. Então você tem uma mercadoria que somos nós aqui fazendo todo esse trabalho, e isso me conecta também ao livro, esqueci o nome dele agora, mas foi o ministro de Finanças da Grécia, ele lançou um livro recentemente chamado Tecnofeudalismo, em que ele analisa exatamente como é que a mudança histórica, né? Não é mais o capitalismo, é o técnico feudalismo, né? Um processo que se retroalimenta e um vai engolindo o outro, e no fundo, no fim do dia, a história toda é fazer dinheiro. Mas essa história das plataformas, antes a gente ouvia falar que eram apenas os metadados, né? Elas não estão investigando um por um o que você está fazendo, eles estão pegando aquela massa toda de informações para analisar tendências e tal, que para mim é uma grande balela, né? Porque se eu tenho
um aparelho, eu tenho uma linha telefônica, eu estou cadastrado, eles têm meu e-mail, onde eu moro, se eu ando com o celular no bolso pela casa, que tem aquele robozinho aspirador de pó, é impressionante. Eu controlo ele pelo aplicativo, então ele sabe cada milímetro da minha casa. Ele começa a andar e faz um mapeamento, ele já não bate nos móveis, não bate na parede, ele diminui a velocidade quando se aproxima de um canto, do pé de uma mesa. Então, se eu eventualmente me tornar alvo de alguém, o cara vai entrar aqui no aplicativo lá da empresa e ele vai saber cada milímetro da minha casa, onde é que eu passo mais tempo na minha casa. E aí, como é que a gente lida com isso? Isso aí não é uma pergunta, são várias teses de doutorado para você desenvolver agora aí rapidamente essa grande confusão que eu fiz. Como é que a gente lida com isso, Roberto? Ô, Carlos, você toca aí em diversos assuntos muito interessantes. Quando você fala da polinização das abelhas, me faz lembrar que existe uma plataforma em São Paulo que aluga abelhas para ajudar nas floradas e na produção de Aqui mel nos de Estados alguns. Unidos tem há décadas e décadas, né? Você enche um caminhão com as colmeias, com as caixas com as abelhas, e elas ficam viajando pelo país. De vez em quando tem um acidente aqui, aí as abelhas escapam, uma confusão danada, o caminhão tomba, mas você leva para as regiões, porque as abelhas estão desaparecendo por conta de agrotóxicos e tal, né? Pois é, o que é interessante, são processos que já existiam e as plataformas facilitam a ligação entre a produção e a demanda, né? Esse é o papel de todos os tipos de plataformas, de certa maneira. Mas aí eu acho que é interessante a gente também observar, e para eliminar um pouco, às vezes, uma confusão, que o que a gente observa é uma dataficação, uma produção de dados de tudo que a gente possa imaginar, né? Quando eu me refiro, né, à produção de dados do movimento aí do robô na sua casa, os dados que são produzidos por um Boeing chega a ter milhares de sensores na asa, por exemplo, para ver as pressões que eles são submetidos. E elas são, assim como nos motores dos aviões, isso, inclusive, passa a dirigir melhor a manutenção desses equipamentos. Então, nós estamos falando de máquina, você se referiu à natureza, nós estamos falando do movimento de pessoas. É exatamente isso, a esse fenômeno que a gente chama de dataficação. Isso é uma mudança completa na, na forma como a sociedade se organiza, né? Poderíamos se referir à sociedade das plataformas como a Vandi, que é a holandesa que eu me referi, mas poderíamos dizer também a sociedade dos dados, de certa maneira. Quer dizer, tudo se resume a dados. E é interessante nós observar, você citou o Varoufakis, o Yannis, o grego lá, sobre o tecnofeudalismo. É um livro Pesquisei muito aqui, ó. interessante. Esse é o livro dele. Sim, é um livro O muito que matou o interessante. capitalismo. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente só do final da interpretação que ele faz. Para mim, nós não estamos voltando ao capitalismo, nós estamos indo para um capitalismo muito mais radical, né? Que eu tenho chamado de hipercapitalismo, é um capitalismo que tem natureza autofágica, né? Predatório e Isso, autofágica, né? Mais da terra. isso, tamanho a sua intensidade, né? A espiral de acumulação que ele produz é muito mais intensa. E é interessante você observar como é que essa dominação tecnológica ou dominação datificada se relaciona com a hegemonia financeira, né? E aí eu quero chamar a atenção, e aí, como brasileiros, eu acho que é interessante nós lembrarmos que no Brasil o avanço da informatização, que era o nome que a gente dava antes da digitalização e agora da dataficação, ela nasce, ou pelo menos se expande velozmente e passa a ser referência no mundo no setor bancário, né? É o setor bancário que avança na informatização. Eu posso te lembrar alguns dados na linha do tempo, eu estou pesquisando isso para apresentar isso num seminário. O primeiro cartão de crédito no Brasil é de 68, né? O sistema SWIFT, por exemplo, no mundo, que embora seja muito falado aí pelos Estados Unidos, mas ele nasce na Bélgica,
Ele é de 73 e foi implantado em 77. O primeiro caixa eletrônico é de 83. O primeiro boleto bancário no Brasil é de 1990. E o Ontem, início né? da. Ontem, É, muito recente. muito recente, né? Você vê como é que isso se acelerou, né? O início da internet banking, né? De usar a internet para alguns procedimentos bancários, com home bank ou office bank, existia essa separação, acesso ao banco por pessoas em casa ou pelas empresas, CNPJ, de 95. O primeiro aplicativo de banco de você utilizar no mobile bank, que é a grande transformação, muitas vezes isso não é percebido, né? Porque a produção de dados em alta intensidade por todo o mundo e de todos os lugares, ela cresce com a internet móvel, com o mobile celular, né? Ou, no caso do banco, o mobile bank. O primeiro aplicativo do Banco do Brasil é de 2008. A primeira fintech é de 2010, embora ela venha a explodir com o Nubank, né, em 2013. E o Pix é lançado em 2020. Né? Então, a gente vai vendo, quer dizer, hoje, nos dias atuais, os dados da Febraban, num relatório sobre movimento, sobre tecnologia bancária, lançado agora recentemente, 90% das transações bancárias são feitas por plataformas móveis no Brasil. Ou seja, o Brasil foi uma referência para o mundo, inclusive para o sistema bancário, né? Embora depois ele tivesse desenvolvido. O crescimento das corporações de tecnologia ela não cresceram só pelo financiamento bancário. Ou seja, o setor bancário foi o primeiro a utilizar de forma intensa a tecnologia bancária para dar fluidez ao capital, que é o sonho, de certa forma, do capitalismo. Né? Embora nos crie muitas facilidades, eu falava sobre isso com você exatamente há 5 anos atrás. Quer dizer, se a gente, quando eu relato essa linha do tempo para você, a gente tende a lembrar das facilidades que ela foi produzindo para o usuário. Né? E a gente não se recorda o que isso gerou de desemprego bancário, né, como consequência, por um outro lado, e nem sobre o aumento da produtividade bancária que faz como o setor bancário e financeiro, visto como um todo, aí incluindo o mercado de capitais, cresce. Né? Cresce essa acumulação financeira, rentista, de certa maneira, que vai financiar o crescimento das corporações tecnológicas, de tecnologia digital, da forma como a gente vê hoje, né, de certa maneira. Né? O financiamento do mercado de capitais é visto aí num conjunto de documentários muito interessante. Tem um documentário, eu não vou me lembrar o nome, sobre a Uber, que, de certa forma, reproduz o livro do jornalista sobre tecnologia no New York Times, A Guerra do Uber. Mas, na verdade, é uma série, se eu não estou enganado. Ela mostra como é que são as negociações do criador, né, da startup, com as gestoras dos bancos. Então, não é só no financiamento, né? Passa a ser no controle e em dirigir que tipos de negócio interessa ao setor financeiro para dar uma mobilidade transfronteiriça ao capital. Quer dizer, não só dentro do país, como é o caso inicialmente do PIX, né? Mas como facilita as transações e dificulta a regulação e o controle por parte dos estados nacionais, dos bancos centrais, sobre essa fluidez do dinheiro. Né? Isso não só nos negócios criminosos, mas nos negócios tidos como legais, aí, entre aspas. Então, é Um um negócio processo. criminoso que a gente está vendo agora aí, né? Que as fintechs são um prato cheio para o crime organizado, uma série de investigações acontecendo no Brasil. Mas antes de falar nisso, você mencionou aí as plataformas, o iFood, salvo engano, eles financiam, não é? Os restaurantes, os estabelecimentos, então já criou um negócio dentro de algo que começou como entrega de comida. Exatamente. No iFood, eles estimularam alguns donos de restaurantes a criarem cozinhas, né? Porque aí não são restaurantes porque não tem atendimento, cozinhas para produzir o alimento mais próximos de determinadas regiões onde há um fluxo maior de procura. Né? Eles dão o nome de kitness, se não me engano.
Ou seja, seriam cozinhas escuras, vamos dizer assim, cozinhas separadas do restaurante, né? E eles financiam e dizem aonde é melhor instalar para que a entrega seja mais rápida e a menor custo, né? Ou seja, você vai criando os novos negócios a partir dos dados, né? É um bom exemplo, essa lembrança que você faz, para mostrar como é que a dataficação ela muda o modo de produção capitalista, né? Eu tenho chamado isso em um texto que escrevi, faz parte de um capítulo de um livro, sobre plataformismo, né? Como uma etapa que se sucede ao Taylorismo, né? Ou ao Fordismo, e a segunda etapa do Toyotismo. Não significa uma superação dessas etapas, ao contrário, ela radicaliza o Taylorismo, de certa forma, porque o controle e a supervisão do trabalho exercido pelo algoritmo é muito maior do que antes pelo chefe, como podíamos ver no filme Tempos Modernos, que é caricaturizado pelo Chaplin naquele filme esplendoroso, de certa maneira. Isso acontece nos dias de hoje. A gente compra um livro pela plataforma, pode ser pelo Amazon e a gente ou pelo Mercado Livre, a gente é informado que ele já chegou antes até do porteiro do prédio, se ainda existir porteiro, não for uma plataforma digital, que vai te informar que tem uma mercadoria na portaria te esperando, né? Ou Não, seja, aqui nos Estados Unidos você tem, a gente compra às vezes pizza no Domino's, que é uma rede que tem no Brasil também, mas não sei se pelo aplicativo aí, o site no Brasil tem. Aqui você vê a pizza está sendo preparada, entrou no forno, o cara saiu para entrega e você acompanha em tempo real, ele vai avisando aqui. E a Amazon, há pouco tempo, iniciou um programa foi até objeto de matéria do New York Times, para entrega, o maior número possível de entregas no mesmo dia. Então, aqui você tem uma série de plataformas também que competem com a Amazon, de supermercado, de frutas e verduras. Eu testei uma outro dia, fiz o pedido no fim da manhã, tudo orgânico. E eles entregaram, te dão as janelas de entrega, entre 4 e 6, entre 6 e 8, entre 8 e 10. Então, 4 e meia, 5 da tarde, o que eu comprei de manhã estava pronto aqui na porta para o jantar. E a Amazon agora tem a entrega, o overnight, que eles chamam. Então, você pede e entregam aqui de madrugada. Você acorda, está na tua porta. O exército de pessoas precarizadas para poder fazer essa entrega. Eu lembro que na pandemia, eu passei a pandemia toda nos Estados Unidos, então a ida para supermercados ficou muito complicada, e às vezes que eu ia, eu via as pessoas que trabalhavam para a Amazon, que é dona do Whole Foods, que é uma rede de supermercados aqui. Aliás, a Amazon tem farmácia, né? Eles estão num processo que é o mesmo desde o início, mas está se intensificando. É uma empresa que coloca o produto na Amazon. Aí ele começa a ver que aquele produto vende muito, e aí ele lança um produto idêntico, e aí a empresa para de aparecer no primeiro lugar na busca. E o da Amazon é mais barato. Então ele quebra a empresa, e tem reportagens mostrando que ele vai atrás da empresa para comprar a empresa, que ela vai quebrar, que ela desaparece do site da Amazon, que todo mundo está usando. Então é uma coisa de fato predatória. Eles fazem, e aí tem os produtos da Amazon: tem lâmpada, tem guardanapo, tem papel higiênico, tem papel toalha, tem frutas, tanto da Amazon como do Whole Foods. E aí eles estão nesse processo para que as entregas aconteçam no mesmo dia. Isso se conecta ao que você falou há pouco tempo, que é colocar os centros de distribuição ou centros de produção de determinados itens próximo das regiões, porque esses metadados também funcionam nisso. Eles vão ver, essa região aqui consome mais isso, aquilo, e tem a questão individualizada. E tem um aplicativo aqui, uma plataforma que eu uso, que você responde a um questionário no início: o que você gosta? Carne de porco, de frango, de boi, que tipo de fruta, que tipo de verdura, de legume, de pão. Então ele monta uma lista na tua cesta que ele cria, e aí ele avisa: olha, a tua cesta está pronta, quer mudar, alterar, mudar a quantidade, tirar, colocar. Se você não fizer nada, você vai receber aquilo automaticamente. Toda terça-feira aqui na minha porta eu recebo. Então, aonde estamos e para onde vamos?
Pois é, a base disso são os dados, né? Novamente, a gente tem que lembrar, quer dizer, os dados, ao contrário do que alguns às vezes se reportam, os dados não são como o petróleo, nem como a água, eles não são encontrados in natura. Eles Minerados. precisam, eles precisam dos algoritmos para serem minerados, né? Os dados são sempre correlacionados, eles são relacionados a alguma coisa, né? O que o Carlos Alberto compra, onde compra, que tipo de interesse tem, que tipo de movimento ele faz, o streaming que ele assiste, e etc. Ou seja, a partir desses dados, você produz uma imensidão e produz fundamentalmente esses oligopólios que caminham para o monopólio, né? E cujo controle a corte americana, né, estava começando a questionar os monopólios do Google, etc. Com a volta de Trump ao poder, ele garantiu que isso não vai ocorrer, né, nos Estados Unidos, né, porque eles identificam, o Trump e sua equipe identifica as big techs como aquilo que é fundamental nos Estados Unidos para manter ainda a hegemonia e o império, de certa forma, na disputa fundamental e especial com a China, né? Quando você cita o caso da Amazon, que utiliza dos dados das pessoas e dos tipos de produtos que são mais comercializados para a plataforma para montar o seu próprio negócio, né? E aí superar o intermediário que utilizava o market share do shopping virtual deles, e eles passam a montar os negócios, é uma comprovação disso. Na China, por exemplo, ainda no período da pandemia, o governo chinês proibiu o Alibaba de fazer isso. O Alibaba é o espelho, né, da Amazon na China, né, que faz o mesmo tipo de negócio na China, embora faça outros tipos de negócio. As empresas de tecnologia chinesas são muito parecidas, são uma espécie de espelho, eu falo isso desde 2020, das empresas americanas, embora algumas reúnam algumas atividades que uma ou outra no outro país não tenha. Então, é interessante também observar, o Carlos, nesse fenômeno, a gente compreender que a virtualidade ou a digitalização não explica tudo nesse fenômeno. Você tem um processo com a plataformização, de certa forma, que fica mais evidente a infraestrutura digital, né, dos big data, dos data centers, dos cabos submarinos, que vão fazer a interligação e permitir esse fluxo de dados, que cresce de forma exponencial no mundo agora com a utilização da inteligência artificial. A previsão, por exemplo, das grandes corporações de tecnologia, que é em um ano o fluxo de dados no mundo se duplique. Em um ano se duplica o número de dados. É por isso que essa corrida em direção a se montar mais data center e as preocupações que existem nos países sobre se existirão fontes de energia para dar conta disso, né? O caso americano chama mais atenção algumas regiões que vão ficando especializadas em data center. A região da Virgínia é uma delas, por exemplo, né? O Brasil agora está sendo também muito procurado, existe um programa do governo também trazendo um incentivo para isso. Embora isso possa ir na direção de uma espécie de soberania, porque hoje o próprio governo estima que 60% dos dados dos brasileiros se utilizam de data center no exterior, né? Quando a gente abre um e-mail, ele vai a um data center e volta para te dar a resposta. Quando você dá um clique ou uma curtida numa mensagem do Facebook, ele vai lá e volta para até aparecer na sua mensagem. E para isso ele precisa de uma velocidade muito grande, chama-se a esse tempo de latência, né? Ou seja, então o fluxo cresce muito, o fluxo cresce enormemente com a utilização da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é você trabalhar os dados armazenados nos data centers e fazer correlações em busca de padrões, né, em busca de parâmetros que possam dar resposta que se aproximem daquilo que é o conhecimento humano. Por isso, essa denominação muito questionada por alguns de inteligência, né, e artificial, né, porque ela é feita basicamente por cálculos probabilísticos ou matemática. É o que nós poderíamos, de certa forma, chamar de uma espécie, como falávamos no passado, aquelas visões de empresas
e de técnicos, de tecnocratas, hoje nós vamos chamar de modelos matematinocráticos, vamos dizer assim, ou estatística, estatocratas, vamos dizer assim, né? Porque as respostas que a inteligência artificial da Meta, do Google, Gemini, ou da OpenAI, elas são respostas probabilísticas, né? Que em alguns casos mais simples, elas podem ser comparadas com algumas respostas humanas a determinadas questões, mas não a todos, certamente, né? E esse é o fenômeno que nós estamos vivendo. Na verdade, eu, com isso, resumiria, quer dizer, nós temos um processo de intensificação de investimento e de financiarização, né, onde os fundos financeiros, né, é um processo que a gente chama também de assetização. Assetização são os assets das gestoras de fundo. Transformar tudo em ativos. Por que interessa para o mercado financeiro chamar tudo de ativos? Porque fica mais fácil você comparar com o investidor, né? Um dinheiro é ativo, uma propriedade é um ativo, uma empresa é um ativo e por aí vai. Tudo vira ativo, e se é ativo, ele pode ser comparado, né? E se você tem facilidade de comunicação, tudo isso pode ser operado na lógica financeira, seja com investimento em ações, investimento em cotas de fundos financeiros. E os fundos financeiros, para tocar e terminar a resposta às grandes questões que você colocou, que surgem com o crime organizado usando as fintechs e os fundos, é porque os fundos financeiros, você sabe em que ele investe, mas você não sabe quem investe nos fundos. E foi esse percurso que o crime organizado, o PCC especialmente, descobriu a fintechs. Você vê o que foi apurado pela Polícia Federal, quando você parava num posto de combustível, ia na bomba e abastecia o seu carro e dava o cartão, o pagamento, ao invés de se dirigir ao proprietário do banco, ela ia para uma fintech. Essa fintech investia num fundo, e daí você perde o conhecido processo divulgado pelas polícias do follow money, siga o dinheiro. Você deixou de seguir o dinheiro, passou a ser mais difícil quando você passou a se utilizar das fintechs e dos fundos financeiros. Isso comprova aquilo que eu te falei há 5 anos atrás, a fluidez do dinheiro e a opacidade do dinheiro ou do capital cresceu muito. E aí uma outra questão que eu também chamo a atenção, hoje está ficando mais claro para muitos pesquisadores, é compreender os dados dentro de uma visão de economia política como capital, né? Os dados são um capital excessivamente. Aliás, ele tem característica muito parecida com o capital em si. O capital ele precisa se ampliar, né, para se manter, né? Ele precisa se acumular. Na tecnologia, os dados precisam crescerem, se acumularem para gerar um data center e permitir que a IA possa ser operado com programação algorítmica para fazer tudo isso que a gente está enxergando fazer Então, nos dias um atuais. capital, um capital ou um ativo? Os dados são um grande ativo, não? Eles são grandes ativos, mas o capital também é um ativo, né? Sob a forma dinheiro ou sob a forma informação, né? O capital como informação, aquilo que a gente fala também, quanto de dinheiro da sua renda passa efetivamente como dinheiro físico na sua mão. É muito pouco. Hoje em dia, às Não, vezes, aqui não no tenho. Brasil, Passou um perrengue aqui às vezes, porque a gente chegou aqui no hotel, o cara insistiu para ajudar com as malas, não tinha dinheiro para passar para ele. Aqui não tem Pix. E aí eu volto ao Pix, a pergunta que eu te fiz há 5 anos, vou repetir agora. Quem é que ganha com o Pix? Porque não adianta, ninguém vai me convencer de que vão criar um produto financeiro para movimentar dinheiro, tirar tarifa de banco para as pessoas transacionarem sem ter que pagar a taxa, nada. Estão ganhando, né? Ou eu tenho agilidade para mandar, saiu da minha conta, entrou na sua. Você até fez um teste no Pix, eu lembro, né? Eu te mandei R$ 1 do Pix, você me devolveu R$ 1,10, né? Me deu um juro ainda, gostei dessa operação. E então saiu da minha conta, entrou na sua e vice-versa, mas o dinheiro ele está
num banco, né, numa instituição financeira, que esse dinheiro automaticamente está aplicado, né? Nem todo mundo que usa Pix, né, grande parte da população, não tem dinheiro para poder aplicar em nenhum tipo de investimento. O dinheiro fica parado ali e vai imediatamente para pagar alguma coisa. Então, são esses centavos, esse 1, 2, 3, 5 reais de milhões de pessoas que os bancos estão usando para ganhar e para investir em algum lugar. Então, como é que se ganha dinheiro com Pix? Por que criar algo assim para tirar dinheiro de banco? Eu acho impossível tirar dinheiro de banco. Ô, Carlos, essa resposta a gente não pode, ela não pode ser dada exclusivamente ao olhar o Pix. Quando eu fiz a descrição para você da linha do tempo da evolução da informatização bancária, você vai ver assim, por que criaram o caixa automático? Por que criaram o home bank? Por que criaram o Pix depois? Para não pagar funcionário, né? Para aumentar a produtividade, aumentar a fluidez do capital e, com isso, aumentar os negócios. Por exemplo, o e-commerce está muito ligado ao processo de pagamento. O Pix é um meio de pagamento. Então, quando você compra, por exemplo, o Mercado Livre hoje, por exemplo, fatura muito mais no seu negócio financeiro do Mercado Pago do que com o seu negócio de venda de mercadoria. No relatório anual que o Mercado Livre divulga, ele mostra isso. Eu não estou acompanhando isso no dia a dia, mas alguns bilhões de dólares são faturados que virou um banco digital, virou uma É o fintech. caso da Bahia, né? Ele, na verdade, vende Sim. dinheiro. Aí o cara pega um empréstimo e ele ganha uma geladeira, ganha uma televisão, tal. Agora, quando você faz isso sem precisar de uma loja física, né, como é o caso do Mercado Livre, a esse processo, por exemplo, existem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, ensinando alguns supermercados a fazer a fintechização, a criar os seus esquemas financeiros que vão rentabilizar mais do que a venda de mercadoria de um supermercado, né? Ou seja, essa fluidez ela cria mais negócio e aí os grandes vão ganhar. Nesse processo todo da evolução da informatização bancária, nós saímos de 30, 50 bancos no Brasil, bancos desses chamados corporativos, sem ser as fintechs, para 5 bancos que nós temos hoje apenas no país. Ou seja, você teve um processo, nesse momento, de oligopolização dos bancos, né? A Nubank, hoje, em termos de valor de mercado, não de transações, ela hoje tem valor superior ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. Então, Não é isso à toa ajuda. que ela patrocina o Jornal Nacional. Você sabe quanto é que deve custar botar Nubank na tela ali embaixo do William Bonner e da Renata Vasconcelos? Pois é, você imagina, na frente do Itaú e do Bradesco, para falar dois grandes bancões privados, né? Imagina, aí isso ajuda a responder a sua pergunta, que quem ganha com o Pix? Quem ganha com o banco digital? Quem ganha com esse aumento de produtividade? É por isso que eu digo e sustento, né, os meus argumentos ultimamente, é que essa lubrificação do capital que a digitalização ou que a dataficação ofereceu ampliou a relação entre a hegemonia financeira e, e o aumento da datificação, e criou esse modelo novo das plataformas digitais, das empresas aplicativas. Uber é uma empresa aplicativo, né? É uma empresa aplicativo. Tem gente que ainda chama de startup, ela não é mais startup, ela é uma empresa consolidada. E é interessante nós observarmos, ô Carlos, esse fenômeno que eu chamo de FI digital, que isso é físico e digital. Essa ideia da virtualidade, que no início da informática e da internet a gente teve, da virtualidade, da distância, da abstração, que não prescindiria do físico, os data centers estão aí mostrando, os cabos submarinos estão mostrando, existiu aquela ideia inicial de que os satélites iam fazer a integração da comunicação global, isso não é verdade. A internet, 95% do fluxo de internet no mundo é dado pelos cabos submarinos, só um pequeno percentual é dado pelos satélites, embora o satélite possa ser mais seguro para os países, para as comunicações estratégicas, aquelas de soberania, vamos dizer assim, né? Mas os cabos submarinos, que aí hoje estão sendo muito questionados na disputa aí com a Rússia e com a China, né? Com o risco deles serem cortados, o mapeamento deles, mas
eu chamo a atenção para esse processo FI digital, a mistura do físico com o digital. O exemplo que você citou do iFood com as cozinhas, o exemplo que você citou da Amazon pegando os dados sobre os tipos de produtos mais vendidos e quem são os maiores clientes, e aonde eles estão localizados para identificar onde poderiam montar lojas físicas, é uma constatação de que o e-commerce não dará conta de tudo na sociedade contemporânea. Embora essa mistura entre o físico e o digital, né, as pessoas vão continuar a flanar pelas avenidas, seja a Quinta, aqui em Nova York, seja No Champs-Élysées, a Saint-Élysées, ou em na Paris, Oscar Freire, Oscar Freire, ou a Barata ou no Ribeiro. calçadão aí em Campos, né? Eu tive aí ano passado, o centro de Campos está fechado, né? Falido. Não sei como é que está agora, mas... Como todos os centros de todas as metrópoles ou as cidades médias, né? Foram sendo criados outros centros comerciais mais próximos de onde as pessoas moram. Não se eu tem lembro... mais as bancas de jornais, mas o comércio de farmácias cresceu, né? E todos com franquias, Sim. né? Não são mais farmácias locais, né? Mesmo em cidades de pequeno porte. E as franquias são controladas pelos fundos financeiros, né? Que são acionistas e gestoras dela. Então, existe por trás, como background de todo esse processo de plataformização, de appificação, de startupização. E quando eu me refiro a esses processos com essa substantivação, Carlos, eu não estou querendo dar um tom acadêmico. É uma tentativa de chamar a atenção para esses processos contemporâneos. Eles se inserem nessa lógica que eu me referi do capitalismo contemporâneo, né? Sustentado na digitalização, por um lado, na financiarização do outro e na governança neoliberal como terceira base desse tripé. São processos que se encaixam nessa lógica. Os exemplos que a gente cita, os vários estudos e pesquisas que têm sido desenvolvidos demonstram esse processo que está em curso, que contribui, a meu juízo, com esse processo do hipercapitalismo, de um capitalismo de natureza mais radical que a gente assiste e que tende a um esgarçamento das civilizações, né, a meu juízo. As pessoas ficam mais individualizadas, né? Se as pessoas vão menos aos mercados, elas fazem menos sociabilidade, são menos sociáveis. E o ser humano, ao ser menos sociável, ele tende a ser menos sociável ainda. É um processo que é um processo crescente. Se você se Se socializa, retroalimenta. se retroalimenta, se você se socializa, se conversa com muita gente, né, você mantém a sua sociabilidade. Aí muitos dirão assim, não, mas a gente faz isso pela internet, como eu mantenho, por exemplo, uma relação com você e que fisicamente ou presencialmente foram muito pequenas, né? Isso é verdade, né? E aí, de novo, eu lembro desse modelo fim digital, né? Um retroalimenta o outro, mas muda a sociedade. Essa sociedade contemporânea é muito diferente da sociedade de 30 anos atrás, não precisamos ir muito longe. E será muito diferente da sociedade daqui a 15 anos atrás, com os processos em curso da inteligência artificial. Por exemplo, nas compras que você se referiu, a OpenAI, ela já divulgou que ela já começou a liberar a possibilidade de fazer compras para as pessoas a partir de um pedido no chat GPT. O Facebook também divulgou ontem que está utilizando a sua inteligência artificial para realizar as pesquisas que você faz de perguntas na inteligência artificial da Meta, que eu não vou me lembrar o nome agora específico deles, que eles vão se utilizar para misturar nos zilhões de dados que já tem nossos, que fazem a hipersonalização das pessoas, não são exatamente os metadados, para fazer mais ofertas de marketing, que é com isso que eles ganham, né? Para direcionar a potencialidade de compra e de contratação de serviço, né? Ou seja, você imagina um mercado que se abre com as perguntas que você faz a inteligências artificiais de diversos tipos que você utiliza. Nem só pergunta, né? Aqui em casa eu tenho uma caixinha de som que é o mini pod da Apple Siri, que está conectado à Apple TV,
Ele está ligado o tempo todo, a luzinha está apagada ali, mas quando eu falo a palavra Hey Siri, ele já está aqui, ó, já acordou aqui, ele está me escutando, né? É que ele só se manifesta se eu usar aquela palavra-chave. Está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tá lá. É o Eu similar falei. ao Alexa, né? Todos eles têm, né? Cada um usa a sua palavra-chave. Então, ele está escutando o tempo todo e eu não sei para onde está indo essa informação. Mas isso me remete também das compras aí que você falou. Primeiro que tudo é assinatura. Você quer ir uma academia, agora é uma assinatura. Se você quiser pagar por mês, você vai pagar o dobro ou o triplo do preço. TV a cabo, Netflix, essas plataformas todas, e a Amazon já tem já há vários anos assinatura. Não sei se acho que está disponível no Brasil também. Pó de café, papel, você vai comprando e quando acaba aquele de tempo, Sabonete. mandam automaticamente para você. E aqui, não sei como é que está no Brasil, mas a Amazon, tem a Amazon Prime, né, que é a televisão, as séries e tal, tem os intervalos, né? Você paga um valor por uma assinatura para não ter intervalo. Se você quiser a mais barata, ela interrompe com propaganda. E algumas séries, obrigatoriamente, têm propaganda, mesmo você assinando. Quer dizer, eles criam um negócio, te cobram dinheiro e depois eles vão acrescentando coisas, ou criam categorias especiais que você tem que pagar mais para ter o mesmo direito que você tinha antes. É igual a avião agora, né? A classe econômica, agora eles dividiram a classe econômica. Você tem uma com um pouquinho mais de espaço, então para ocupar qualquer lugar ali ou escolher um assento, você tem que pagar mais. Mas na Amazon, nesses intervalos, assim, você está vendo lá a série ou o filme, entra uma propaganda de algum produto, e aí aparece ali, quer comprar esse produto? Clique aqui. Então, no próprio controle remoto da TV, você já é direcionado para o site, no seu celular, não na TV, e você pode comprar aquela roupa ou aquele produto que está sendo anunciado, e a TV digital, a TV 3.0, que foi anunciado aí no Brasil também, eu lembro de ter visto entrevistas aí do pessoal da Globo, que está totalmente engajado nisso, uma entrevista deles falando. Então, você está lá vendo uma cena da novela, você quer aquela roupa que aquela atriz está usando, você seleciona com o cursor lá na tela da TV e você compra. É isso, dinheiro, né? O capitalismo nunca nos decepciona. Isso é exatamente as comprovações empíricas que você está dando de nós caminhamos para o hipercapitalismo, a radicalização do capitalismo, né, em processo de compra e venda, de contratação de serviços, né? O caso do avião me chama muita atenção, sabe, o Carlos? Eu estava em um período em Barcelona e fui visitar um professor, acho que não contei esse episódio para você. Eu estava em Barcelona, fui visitar próximo, ainda na província de Barcelona, em Tarragona, um professor de geografia, pela experiência que ele tinha lá na instalação de um porto ligado a um polo petroquímico, e aquilo me interessava. E aí peguei um trem em Barcelona e fui até Tarragona, aproximadamente aí uns 100 quilômetros, se eu não estou enganado, em torno aí de menos de uma hora aí de distância. E cheguei lá, o professor estava trabalhando com turismo, ele trabalhava com pesquisa em turismo. Ele trabalhava num prédiozinho de 3 andares, Centro de Desenvolvimento do Turismo. Eu falei, professor, de que se trata esse centro? Aí ele falou que tinha como as pesquisas deles aplicadas estavam muito relacionadas aos grandes hotéis, redes de hotéis, e acesso pela internet, e os hotéis facultavam a ele o acesso aos dados, e, em função disso, eles montavam pacote de oferta para os alemães e para os russos, que buscavam muito aquela região. E com isso ele trabalhava com dados de todas as empresas, mas forneciam os dados gerais e cada uma tomava a sua decisão estratégica de fornecer. O resultado disso são pacotes diferenciados, preço diferenciado dos hotéis e de passagens, né? O caso da passagem, eu falei para ele, professor, o que me chama muito a atenção é que você viaja num avião depois e você está do lado de uma pessoa, você pagou $300 uma passagem, a pessoa pagou $30 uma passagem, e os dois estão satisfeitos e fazem a mesma viagem. Isso é um grau de aperfeiçoamento e de captura que a lógica capitalista fez, no sentido de aumentar a produtividade com essas empresas de low cost, que você não imaginaria. Você ter no mesmo avião, no mesmo tipo de serviço, duas pessoas satisfeitas em fazer o mesmo tipo de voo
uma pagando 5 vezes mais do que a outra, aí seria impensável para qualquer outra pessoa. Né? Eu me lembrando disso, na volta, que tinha pago recentemente lá um voo entre Roterdã e Barcelona, de $50 ou $40, eu fiquei olhando para o lado, imaginando quem teria pago $300, $400, né? Tinha sentado nas mesmas cadeiras do aeroporto, no mesmo lugar no avião ou do lado do avião e ter tido os mesmos direitos. Não, aqui Essa tem um comercial na televisão aqui, que são três amigos num hotel, numa mesa, assim, no café da manhã e tal, e um deles chega e fala assim: nossa, que ótimo aqui, eu estou nesse hotel maravilhoso, paguei $250. Aí os outros dois olham um para o outro, assim, dão risada. Ah, mas você não conhece o aplicativo X, né? Aí eles abrem um aplicativo que ele compara os preços, então o cara que estava se vangloriando de ter pagado uma diária barata de $250, os dois amigos dele tinham pagado 150. Até ele ter essa informação, ele estava feliz. Aí, quando ele soube que os caras estavam lá fazendo isso que você comentou, as mesmas coisas, acesso aos mesmos serviços, só que pagando $100 a menos. Pois é, eu acho que essas questões devem nos chamar a atenção para esse processo. O que eu acho que é mais grave, e talvez a gente possa tocar um pouco nisso, Carlos, se você tiver interesse, é a preocupação, porque isso tem a ver com a conversa inicial, a sua Total provocação interesse. inicial, com relação aos industriais e financistas alemães lá com Hitler, é o uso dos dados, né? O uso da programação algorítmica ou a plataformização da guerra. Né? O exemplo, o laboratório de Gaza, eu acho que é um exemplo. Eu acho que a Tem um gente pode. livro, Laboratório Palestina, de um jornalista australiano, que se tornou uma série de podcasts, que vou até compartilhar o link aqui nas informações do episódio, e virou também produzido pela Al Jazeera, e uma série para a Al Jazeera também, em que ele faz um mapeamento de como esse complexo industrial, militar e de espionagem, de investigação de Israel atende a países do mundo inteiro, serviços de inteligência ali dos países do Golfo, países árabes, que são historicamente não exatamente amigos de Israel, atendeu a ditadura do Pinochet no Chile, atendeu ao apartheid na África do Sul. Inclusive, quando eu morei em Angola, a informação que tinha lá é que o Savimbi, Jonas Savimbi, que era o cara que lutava contra o governo do Agostinho Neto, foi assassinado em 2002, foi localizado pelos serviços de inteligência de Israel. E, no governo anterior, nós tivemos várias polêmicas, né, de serviços de inteligência e aplicativos que o governo Bolsonaro queria comprar ou teria comprado para espionar jornalistas e seus adversários políticos, em que você, a partir de uma ligação ou uma mensagem de texto, o aplicativo se instalava, o software se instalava e mapeava todo mundo, né, todo mundo com quem você tinha contato. Carlos, a espionagem ou a inteligência na guerra são fatos antigos, né? Israel, os russos, os próprios americanos, né? Há muito tempo, né? A CIA está aí para explicar isso, né? Seja com guerra híbrida, operação psicológica ou outras coisas. Mas com essa dataficação do mundo, né? Você juntando a espionagem física, material, eu vou de novo lembrar do FI digital, entre o físico e o digital, com aquilo que pode ser obtido, por exemplo, com os drones de alto alcance, você mapear movimentos de pessoas, objetos, máquinas, equipamentos de guerra e etc., em épocas de paz, né, para depois você utilizar isso em momentos de guerra, isso cresceu exponencialmente. Né? Desculpa, um parênteses aqui. Outro dia eu peguei um Uber em Manhattan, estava indo uma consulta médica com as crianças, e aí esse Uber era um Tesla. Eu nunca tinha entrado num Tesla, nem sei se tem Tesla no Brasil. E no painel de bordo tem câmera de tudo quanto é lado. Ele tem uma imagem que você vê o próprio carro de cima, acho que aquilo ali é gerado ali e tal, mas na tela aparece os carros no entorno
se tem um guarda-reio, uma lateral, uma parede, pessoas na calçada. Eu estava observando a quantidade de pessoas na calçada, era a que aparecia ali, então é um sensor, né? Sei lá, a latência está indo e vindo. Os carros ao redor do carro que eu estava, dava para ver o tamanho do carro, se era uma van, se era um caminhão, se era um carro menor, se era um SUV. Então, esse carro está andando, ele não está só identificando, ele está capturando essas informações que estão indo para algum lugar. Então, esse carro sabe que eu entrei ali, quantas pessoas estavam comigo, porque eu acionei o carro pelo aplicativo, ele sabe onde eu estava, para onde eu fui, e pelo meu celular ele sabe a minha vida inteira, onde é que eu estou desde que eu comprei esse aparelho de celular, e ele pode saber, bom, esse carro passou naquele lugar, naquele momento, e pelos celulares das outras pessoas, ele conseguirá identificar por quais pessoas eu passei ao longo do trajeto até o meu destino. Então, se a pessoa está lá em Gaza, é o que a gente conversou antes, né, ao longo dos últimos dias aí, está lá em Gaza e faz um tweet no X, né, no antigo Twitter, então, que metadados são esses? Então, o Serviço de Inteligência de Israel pode, sim, saber onde é que está aquela pessoa, onde é que ela foi, ela já tem controle sobre os celulares. Então, essa história de que jogou uma bomba lá num prédio porque tinha 2 caras do Hamas com uma câmera e matou 500 pessoas, é balela. Você não precisa fazer isso. Você vai pontualmente e resolve a questão que você considera necessária para ser resolvida. Então, é o fim do mundo? Pois, Isso num bom, carro da Tesla, hein? Um carro da Tesla, que é uma talvez a maravilha. face mais popular, né, que a gente, cidadão comum, tem acesso. É o Carlos, no Brasil eu não sei se tem carro da Tesla, mas posso garantir que o Baiadi tem muitos, né? Tem milhares, e eu acho que já chega na casa dos milhões, a quantidade que está chegando aqui pelos portos. Mas Mas eu não vi na tela desse. Em Brasília tem muito Uber com BYD, mas não vi esse tipo de tecnologia ali. De repente tem, mas o motorista não colocou e tal, mas eu fiquei impressionado com a Tesla. é provável, porque a montadora chinesa de carro elétrico faz opção mais para O na questão preço do também. preço. Embora eles tenham uma quantidade bastante grande de tipos de carro. Mas o fundamental para isso tudo, porque nós estamos falando de dados, você falou sobre o seu movimento, pegar o Uber, diversas câmeras, isso tudo produz zilhões de dados. Né? Como fica difícil você falar em bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão e Ninguém sabe o que é etc. isso. Aí a gente chama de zilhão, é isso, né? É alguma coisa acima de quintilhão de dados. Você precisa de nuvens, né? Ou seja, o segredo disso são aquilo que tem uma denominação que dá a ideia de abstração, dá a ideia de virtualidade, mas é material, né? Como nós já estamos cansados de saber agora, com os data centers. A nuvem acaba sendo uma infraestrutura da geopolítica nos tempos modernos. Fundamentalmente, ela é uma infraestrutura da geopolítica. Né? É ela que vai permitir incrementar esse capitalismo oligopolizado, né? Que é através desse armazenamento de dados, da possibilidade de trabalhar esses dados em sistemas algorítmicos, comparando e fazendo correlações para gerar padrões em respostas às perguntas naqueles programas chamados de inteligência artificial, no chatbot, como são chamados hoje em dia, que abre possibilidades enormes para a utilização na guerra, para você identificar os alvos. Né? Por exemplo, você falou assim, você se referiu, eles podem identificar todos os meus movimentos desde que eu comprei esse celular. Não, eles podem identificar mais. Se você troca muito de celular, você é um alvo em potencial, porque quem troca muito de celular tem um potencial criminoso muito grande de querer se esconder. Então, a ausência de informação te dá um outro tipo de dado, dá uma outra informação pela correlação que ele faz. Por exemplo, o tipo de contas. Não é só o movimento que você tem e com quem você anda, que tipo de banco você transaciona. Eles entram na possibilidade de entrar no seu celular, de identificar quem são os seus contatos, e aí sim trabalhar os seus dados. Por exemplo, o e-mail para identificar os alvos é o que tem de mais importante.
porque no e-mail você tem aquilo que aí sim se chama os metadados, que é quem é o remetente, qual é o assunto e etc. Ou seja, aqueles dados que seriam as palavras-chave para você identificar os movimentos. Quando isso passa a ser aplicado à guerra, ou a possibilidade de identificar alvos, e aí eu vou citar para você dois livros que, para quem está ou vai nos escutar, e nos ouvir, ou nos ver, que eu acho que são muito interessantes. O primeiro livro que eu vou me referir é o livro do sócio do Peter Thiel, o Alexander Carr. Deixa eu identificar aqui o nome, que eu não vou lembrar de cabeça. O livro se chama A República Tecnológica. Não sei se você já ouviu falar. Esse livro eu sugiro que seja lido. O subtítulo dele é Tecnologia, Política e o Futuro do Ocidente. O Alexander Karp, ele é formado em Direito, tem doutorado em Teoria Social e ele é cofundador, junto com o Peter Thiel, da Palantir. Palantir é uma corporação de tecnologia americana, né, que hoje já começa a ser incluída. Eu tenho, mas Sim. não li ainda. Está aqui, ó. Ah, tá, mas deve ser lido, tá? É um livro que eu sugiro que seja lido, né? Ele, no livro, ele faz, de certa forma, o Alexander, uma convocação aos CEOs das Big Techs americanas a se aliarem ao governo, parar desse negócio de só querer ganhar dinheiro no setor privado e entrar no Estado, porque o Estado tem muitas possibilidades de negócio e é fundamental para que os Estados Unidos mantenha sua hegemonia na disputa com a China. É preciso Pô, pensar no Estado americano. só o SUS no Brasil, que mina de ouro, hein? Sim, a Palantir, por exemplo, ganhou o contrato para administrar os dados do SUS inglês, que é uma das referências do mundo, agora, recentemente. A Palantir hoje já é listada como uma das Big Techs, para alguns especialistas. Acabei de ler isso no jornal americano na segunda-feira. Ao invés de se referir às 7 magníficas, eles falam em 10 magníficas, né? E aí inclui a Oracle, a Palantir. A Palantir está em valor de mercado hoje que se aproxima de $500 bilhão, 500 bilhões de dólares, né? Principalmente depois da aliança com o governo americano. Esse é um livro importante, mas eu quero me referir a um outro livro que saiu recentemente, que eu acho que ele precisa ter uma importância para além do Brasil, do Sérgio Amadeu, que é um cientista social, um sociólogo que vem estudando, e com formação também na área de tecnologia da informação, cujo título é As Big Techs e a Guerra Total, o complexo militar industrial dataficado. Está aqui, ó. Você tinha me mandado a foto, está aqui. Exatamente. O Amadeu Sérgio acabou de... Amadeu, que nós conhecemos, né, eu conheço também, e eu tenho alguns livros dele também aqui, ó. Sociedade de Controle, ele em parceria com outras pessoas e colonialismo de dados. Tem um outro também que chama Sociologia da Inteligência Artificial. Estive com o Sérgio a última vez num seminário na UFRJ no início do ano passado. A pesquisa é um pequeno, grande livro. É um livro que tem 128 páginas, é um livro pequeno em termos de dimensões também, mas é um grande livro, porque ele faz uma descrição de questões que nós precisamos entender sobre como a inteligência artificial funciona em termos de tecnologia, mas de forma possível de ser lida por não especialistas. Vai falar sobre tokenização, como é que a inteligência artificial opera de uma maneira diferente da mente humana, como é que ela vai organizando, como é que ela faz através do armazenamento de dados e da alta computação, correlações e aquilo que ele chama de vetorialização, levantamento de um conjunto de parâmetros enormes para utilizar com dados probabilísticos, dar respostas às perguntas que são feitas nos chatbots, que são modelos de linguagem que tentam se assemelhar ao humano, né? Ele chama muita atenção nesse livro, e ele trabalha basicamente com laboratório de gases, cita fatos reais, né, empíricos, que saíram na grande mídia americana,
né, declarações, né, cita aí a unidade 8.200 lá de Israel, e como é que as big techs americanas, especialmente o Google, a Microsoft, a Amazon, contribuíram em contrato, né, não é por baixo dos panos, com as Forças Armadas israelenses para juntar dados de espionagem e de drones americanos para definir alvos em que transforma na interpretação que o Amadeu faz, de forma muito competente, a meu juízo, em que a guerra deixa de ter aquela ética, se é que é possível falar em ética da guerra, mas que dois lados disputavam de maneiras menos assimétricas, vamos dizer, do que hoje. Quer dizer, um guerreiro combate com o outro, mas um sabendo que o outro pode morrer em condições mais ou menos similares. Quando você se utiliza dos drones, você mapeia os alvos, os movimentos deles, aonde eles estão, dia e noite, e localiza os alvos, e solta um míssil ou uma bomba direcionado, né? E aí eles acusam o Hamas, os palestinos, o pessoal em Gaza, né? Dos militantes do movimento lá do Hamas em Gaza, de se concentrarem em locais de alvos civis, onde tem muitas crianças e civis, em escolas, em hospitais e etc. E ainda assim ele fazer uso desses locais. Ele detalha os acordos que foram feitos, o volume de recursos que foram utilizados nesses acordos de cooperação e a participação direta da Amazon, da Microsoft, da Oracle e da Palantir. E aí é um dado interessante, Carlos, que ele se refere, que ao contrário até das empresas que fabricam armas, os donos das empresas ou quem fabrica arma não vai para a guerra. As big techs precisam ir para a guerra para mapear esses alvos. Então, por exemplo, você cria nuvens em containers próximos para identificar essa quantidade de informações e juntar dados de vídeos, dados de fotos, de pessoas, de objetos, de movimentos, com espionagem, com análise de documentos e, baseados em dados probabilísticos, identificar quem são os alvos. Isso é muita assimetria para você atingir as pessoas. Quer dizer, aquilo que poderia se chamar da ética da guerra, ela é completamente modificada. E o Amadeu diz que isso não é guerra, isso é uma caça aos alvos. Você muda o processo de guerra, de uma guerra de conflitos, com tanques, e mesmo com drones, né? Porque o drones também não trabalha sem dados, mas mesmo com os drones, né, sendo utilizado com bombas e etc., você não utiliza de uma forma igual, né? Então, é uma forma muito desigual, onde a dataficação serve a um processo de guerra e explica o genocídio, de certa forma. Isso explica por que tantas crianças e mulheres foram atingidas e por que a gente chama de genocídio hoje. A grande maioria do planeta hoje já qualifica isso de genocídio, implementada por Israel com grande apoio dos Estados Unidos, apoio não só militar e político e geopolítico da presidência dos Estados Unidos, mas apoio direto das big techs. Quem fala da participação e do engendramento da utilização da inteligência artificial com os dados para a guerra são os funcionários do Google e da Microsoft. Eles fizeram um manifesto, se você procurar na internet, tem manifesto assinado por 3.000 funcionários, muitos foram demitidos. A Microsoft depois disse que ia sair disso, mas acabou não saindo, refazendo outro contrato mais adiante. Isso começa em 2017 e 2018, alguns desses contratos e o início de trabalhar com a guerra. Ele cita o projeto israelense, um chama Nimbus, tem um outro projeto americano que chama Maven, eu estou falando aportuguesado,
E existe ainda um outro projeto ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos, que são dados por 4 letras, que eu não vou me lembrar agora. Mas eu aproveito para sugerir que leiam esse livro quem quer entender esse processo de dataficação da guerra. Muito bem, vamos passar para um outro tópico, apesar desse ser interessantíssimo. Não sei se você se debruça aí sobre também, acho que sim, minerais raros. O Brasil tem muita coisa, mas aparentemente em locais de difícil acesso, a exploração seria muito cara, e aí começamos aquela onda de especulações, né? Se nessa conversa que os presidentes Lula e Trump terão em breve, em algum momento, isso daí entra no eventual acordo, porque os Estados Unidos, no governo Trump, pelo menos da boca para fora, né? Digo, oficialmente, não esconde o seu interesse em se apropriar de tudo que for possível, né? Seja anexando a Groenlândia ou promovendo golpes de Estado para poder obter a matéria-prima necessária para os seus planos. Esse é um tema que você está acompanhando. Como é que o Brasil se coloca nesse cenário em relação à quantidade de minerais raros e de que forma isso pode ser usado de forma positiva para o país, né? Em vez de apenas garantir o acesso à exploração de outras potências, por outras potências? Carlos, não é um assunto que eu acompanho, porque quem pesquisa aí as plataformas digitais, a digitalização, né, não tem como não acompanhar a necessidade de insumos físicos e minerais que são utilizados nesses equipamentos. Nós estamos falando aí de materiais e equipamentos que são utilizados para as memórias dos computadores de alto desempenho e etc. Esses que são utilizados especialmente nos data centers, né, pela NVIDIA nos Estados Unidos, pela IBM, do qual também o governo dos Estados Unidos passou a ser sócio agora, né, embora seja muito menor que a NVIDIA, né, mas é interessante, né, a estatalização de parte dessas empresas que você se referiu e também das empresas chinesas. Mas o pouco que eu tenho me identificado, que eu tenho estudado, acompanhado esse setor, que o Brasil, né, isso já é sabido amplamente, que o Brasil tem mapeado e a mapear uma quantidade grande no seu extenso território de recursos minerais que são considerados como minerais críticos ou terras raras, que possivelmente seria o segundo maior reserva do mundo atrás da China e na frente aí da Ucrânia e Rússia, porque a Ucrânia também chamou a atenção do mundo quando o Trump falou que parte da dívida da Ucrânia nos gastos militares do apoio da guerra da Ucrânia contra a Rússia, ele queria receber em terras raras dos ucranianos. Que as empresas americanas poderiam explorar e, com isso, os russos não atacariam uma empresa americana operando em território ucraniano. Isso, exatamente. No caso do Brasil, o que a gente já dispõe, porque dispõe de lítio também, o grande problema que há no mundo, até onde eu pude acompanhar, é não a mineração essencialmente, embora a mineração seja complexa, porque não é uma mineração tão fácil, entre aspas, como a mineração de minério, de você tirar o restante da terra e ficar com a essência do minério de ferro, que a gente já exporta há tanto tempo e o país tem tanta experiência. Infelizmente, ainda exportando como matéria crua e não como beneficiamento e valor agregado. O mesmo vale para essas terras raras, né? O grande problema é que essa mineração ela é mais complexa. Então, hoje no Brasil nós não detemos tecnologia para isso, mas não detemos tecnologia especialmente para o refino desse material, né? E aí, até onde eu consegui acompanhar, a China hoje é disparado na frente dos Estados Unidos, tem a maior capacidade de operar esse refino. E tem interesses também em negócios com o Brasil. A possibilidade do Brasil dispor dessas terras raras para atendimento como insumo dessa digitalização em massa do mundo que a gente está vivendo e da demanda que existe,
O que o governo brasileiro tem dito, e eu acho que corretamente, é que ele poderia negociar tanto com um com o outro, mas que esse processo fosse feito no Brasil. Eu não sei se isso vai conseguir se sustentar nas negociações, seja com o Estado chinês, seja com o americano, ou talvez em igualdade de condições, e exigir que esse refino pudesse ser feito no Brasil com tecnologia que pudesse ser repassada, como, aliás, é o processo que a China se utilizou em tudo, basicamente. Né? Tem diversas empresas brasileiras na China que foram obrigadas a fazer esse acordo, entre eles a Embraer e a WEG, fabricante de motores, e hoje uma importante empresa ligada ao setor de eletrificação, que está muito ligado, de certa forma, à digitalização, na medida que a energia elétrica é indispensável para alimentar os data centers e os esquemas de modelos de inteligência artificial. Então, como é que as negociações poderão se desenvolver, seja com a China ou com os Estados Unidos? Eu não sei te dizer, mas me parece que o primeiro movimento do governo brasileiro, o presidente Lula chegou a anunciar isso algumas vezes, é de ampliar o mapeamento, né? Chamar isso para o gabinete da presidência da República, considerando se tratar de um setor estratégico. Terceiro lugar, as empresas a serem criadas, a princípio, seriam estatais ou controladas parte ou parcialmente por empresas estatais. Né? Então, são um conjunto de processos que estariam a caminho e que dependeriam das negociações. O que eu tenho ouvido falar, não só do presidente Lula, mas de pessoas ligadas a ele, é que o Brasil não abriria mão de que a exploração no Brasil fosse feita em território brasileiro, mas acompanhada do beneficiamento. Evidentemente, esse beneficiamento ele pode ter estágios diferentes, etapas diferentes, pode ser uma, duas ou três etapas. Já é muito possível que sejam os chineses ou os americanos queiram desenvolver apenas uma primeira etapa, uma segunda etapa no Brasil. O que vai se suceder dessas negociações a gente não dá para saber, mas a gente dá para imaginar que isso é estratégico, isso está ligado à soberania digital, né? Assim como a instalação dos data centers. Você sabe, quer dizer, o Brasil abriu agora um projeto, através do Ministério da Fazenda, de apoio à instalação de data centers no Brasil, que prevê aí mais de uma dezena de bilhões de dólares de investimento nos próximos anos no Brasil. Isso significa utilizar muita energia nossa, né? Energia que a gente tem em algumas regiões até em abundância e de forma interessante, principalmente a energia eólica e solar, ela, ao ser jogada na rede, na quantidade que está sendo produzida hoje, tem tido problemas no sistema. Então, se você instalar data center próximo a esses locais, você Equilibra, né? pode, você equilibra, você utiliza essa demanda que não está sendo possível ser utilizada e instala os data centers no Brasil. O problema é que os Estados Unidos, empresas americanas instaladas em qualquer país do mundo, a legislação dele dá direito dele de intervir sobre os países. Então, o fato do Brasil hoje ter em torno de 60% dos seus dados utilizando data center no exterior, ao instalar no Brasil, dependendo do contrato que você faça, você não tem garantia de soberania digital sobre esses dados. Né? Eu não sei como é que esses contratos que envolvem governo vão ouvir também os investidores, sejam nacionais, sejam internacionais, como é que eles serão desenvolvidos. Eu não tenho dúvida que a soberania digital ela passa pelas nuvens e pelos data centers, e ao passar por eles, passam pelas terras raras e pelos minerais críticos. Então, aí, junto, nós estamos tratando de questões que são essenciais para o Brasil e, de certa forma, para a América Latina, porque o lítio, por exemplo, está muito presente também no Chile. O Chile é um dos maiores fornecedores do mundo. A América Latina como já dizia o Galeano, uma base de minerais de todo o mundo. Aliás, um dos títulos de um artigo que eu escrevi recentemente, também como capítulo de um livro, que eu falo sobre infraestruturas digitais, detalhando a quantidade de cabos submarinos que passam pelo Brasil e pelos países da América Latina, origem, destino, data de instalações, proprietários, valor dos investimentos, e também os data centers instalados na América Latina, eu falo que, sob a forma digital ou do mineral crítico,
ou daquilo que a gente chama de, de, de alta tecnologia, né, você tem uma extração tanto de minério como de dados, né? Seria o que a gente chama de extração high-tech, né? Eu fiz uma similaridade no subtítulo desse texto, chamando de As Artérias Digitais Escancaradas da América Latina, né, em similaridade ao grande texto O do Galeano, Galeano, né? As artérias abertas da América Latina. né, para fazer uma comparação aí, né, com as veias abertas da América Latina, que, aliás, eu passei a sugerir a diversos alunos e que estão estudando esse assunto que pudessem ler, é muito interessante revisar o Galeano sob essa perspectiva do extrativismo digital, e não apenas o extrativismo do ouro, da prata, do petróleo, e até da produção do agronegócio. Né? Se você olhar, ler o Galeano em detalhes, você observa que ele também chamava extrativismo a essa produção agrícola desenvolvida no Brasil, na América Latina. E sobre terras raras é interessante, porque eu acho que foi depois da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula deu uma entrevista coletiva e no finalzinho ele falou que está lendo sobre terras raras, está estudando muito porque ninguém vai enganá-lo, né? Então, é um tema que está, de fato, sendo tratado com toda a atenção no mais alto nível no governo brasileiro. E agora, Roberto, para a gente encerrar, uma última pergunta aqui. Eu tive no Rio há pouco tempo. Uma coisa que me chamou a atenção, tem uma empresa lá chamada Gabriel, a quantidade de câmeras na frente dos prédios e nas esquinas, câmeras de identificação, né, de segurança dessa empresa, e aí tem uma informação ali que ela compartilha dados com a polícia. Então, você, por alguns bairros, algumas ruas ali, você não tem 1 milímetro que não seja capturado por essas câmeras. E até eu estava hospedado num lugar ali em Copacabana, um prédio que ele dá para Copacabana de um lado, perto do Leblon, e atrás ele dá para o Morro do Cantagalo. A empresa colocou e no dia seguinte recebeu uma informação, uma orientação que deveria tirar a câmera. O pessoal do Morro não queria a câmera voltada para lá e eles tiveram que tirar. Então, essas informações estão indo para onde? Estão compartilhando o que com a polícia? Então, ali eles identificam placa de carro, a hora que eu entro, que eu saio, se eu estou com uma sacolinha do supermercado, volta para o começo da nossa conversa, e a plataformização, né? A vida plataformizada. Se eu entrei com uma sacola de farmácia, de supermercado, a hora que eu entrei, se eu entrei sozinho, se eu entrei com alguém, se eu saí com o cachorro. E a gente sabe que, muitas vezes, essas informações são passadas para o crime, em geral, tem gente da própria empresa envolvida. Se você vê que o PCC criou fintechs para poder ludibriar aí o sistema financeiro, as autoridades, não estou fazendo ilação alguma, não. Mas essas informações vão para onde? Aí me lembra que São Francisco proibiu, por decisão da população, fizeram lá um plebiscito, não tem câmera na rua para fazer identificação facial, e a gente sabe que os negros, né, em geral, que são identificados de forma errada como criminosos, são presos, são punidos, acontece todo tipo de abordagem inadequada. Então, não sei, você já reparou isso também? Algo que preocupa essas câmeras Big Brother total? Carlos, esse fenômeno não é das metrópoles mais nos Estados Unidos nem do Brasil. As cidades do interior estão cheias. Campos é um exemplo. Alô, tá me ouvindo? Deu uma cortada. Foi, Deu não, uma cortada. Deu uma não, cortada aí. entrou Assim, uma ligação, Campos retoma aí, Campos é um exemplo. tinha entrado uma ligação aqui. Esse é um inconveniente quando a gente usa o celular. É, o, em Campos já existem e têm sido estimuladas as cidades de médio porte, todas, elas criam o que chama de centro de operações. Esse centro de operações, coordenada pela prefeitura, ela tem câmeras espalhadas pela cidade inteira.
né? E aí você monta uma sala de monitoramento, como tem o Centro de Operações do Rio, o Paes, quando o Eduardo Paes, quando tem chuva, ele vai para lá e fica na frente daquelas telas, etc. E isso fica conectado com o batalhão da Polícia Militar, de certa forma, embora seja um esquema à parte, né? Mas nesse temor com as questões de segurança, elas acabam sendo muito utilizadas, né? E aí não é só isso, muitas das câmeras de prédio são utilizadas isso. O prédio onde eu fico no Rio, por exemplo, tem reconhecimento facial, e aí você tira Aqui em Campos já tem uma quantidade enorme de prédios que não tem mais porteiros, ou pelo menos não tem na parte da noite, e aí você entra por reconhecimento facial, né? E aí os moradores que reclamam, como a cidade de São Francisco, Estados Unidos, eles são minoritários, né? Porque vai reduzir o valor do condomínio, e aí as pessoas acabam atraídas por essa questão, não se importando se o porteiro vai perder o emprego ou não. Ela prefere ficar com menos R$ 100 No no prédio que eu condomínio. morava em Brasília, houve esse debate, o condomínio queria eliminar os porteiros a partir de 11 da noite, mas os moradores foram contra, Sim, porque tem o mas é custo social, você minoria. vai tirar o emprego de uma pessoa Sim, e, no sim. fundo, A pessoa que sempre convive e que presta inúmeros serviços à comunidade do prédio que não são tabulados no dia a dia, né, e que deixam de existir. Eu fui entregar um livro para um amigo, não tinha como entregar de dia, porque não tem como você botar um livro naquela coisa do correio. Então, você tem que esperar que ele esteja no horário em casa para entregar, para ele descer e apanhar, por exemplo. Isso é só um detalhe. Você tem, né, dezenas de casos. A entrega, por exemplo, os próprios entregadores sofrem com isso, porque, dependendo do horário, eles também não conseguem entregar as encomendas que são feitas. Aliás, o trabalho hoje, os prédios que são com muito apartamentos, mais de 50% do trabalho é receber coisas na portaria, para entrega. depois entregar aos moradores nos andares. E aí os prédios mais organizados botam um livro de protocolo de recebimento, etc., e tem que obrigar, quando você pega, assina, ou seja, você cria uma burocracia ao entorno disso. Ou seja, é raro o prédio que acaba se recusando. E às vezes se recusa, passa 1 ano, 2 anos, o prédio bota em votação novamente, por insistência de alguns moradores, e acaba aprovando. Essas informações são passadas muitas vezes para a polícia, e há desconfianças que outras empresas acabam adquirindo essas informações, não necessariamente para esquemas criminosos, mas para agregar a sua base de dados, né? Porque É um é comércio. baseado para comércio, todo tipo de comércio de dados, né? Não para localizar especialmente uma pessoa. Isso é se de localizar especialmente uma pessoa quando você tem um crime, quando você tem um acidente, quer ver o que a pessoa fez e tal. Interessante porque quando se divulga isso na mídia, um caso específico, chama a atenção e as pessoas acham que é interessante ter essa privacidade invadida da forma que é feita. E aí, volto a te dizer, isso está chegando nas cidades pequenas. Na medida que as câmeras vão ficando baratas, na medida que os esquemas de armazenamento vão ficando relativamente baratos, isso vai ficando disponível, e mais do que isso, você vai disponibilizando isso na internet. Com a internet 5G, você vai. Não é que você guarda esses dados no seu computador para repassar, não. Né? Tem muitas delas, por exemplo, tem prédio em Campos que você, de qualquer lugar, você vê a portaria, vê o porteiro, vê a porta do seu prédio e etc. Né? Ou seja, isso tá acessível enquanto dado para todos eles. Ou seja, nós estamos reforçando a interpretação, cada vez com dados empíricos do nosso cotidiano, de como que a dataficação da sociedade estabelece novas formas de negócios, novas formas de trabalhar, né? Isso permite a automatização de um conjunto cada vez mais expressivo de serviços que até então não eram pensados, aumenta ou reduz a privacidade, né? Melhor, reduz a nossa privacidade, né? Reduz a nossa soberania sobre os nossos corpos e nossos movimentos, né? Que nós vamos ficando dependentes de um conjunto de coisas. Isso é uma sociedade muito diferente da sociedade que se viveu há 2 décadas atrás, né? A gente não percebe, né? Essas coisas vão sendo naturalizadas no dia a dia, e quase sempre a gente vai
absorvendo e valorizando aquilo que tem de positivo, porque eu volto a dizer, ninguém está propondo, diante da tecnologia digital dos tempos modernos, voltar para as cavernas, né? A tecnologia digital é extremamente atrativa para um conjunto de questões. O grande problema é o controle sobre esse processo, é o controle sobre a digitalização e sobre a datificação. Numa similaridade, já fechando também, o Carlos, eu acho que é um momento interessante nós pensarmos que nós estamos chegando numa era, né, estamos entrando numa era da luta pelos direitos digitais. De forma similar ao que nós vivemos lá no século XVIII, da conquista, das lutas dos primeiros direitos civis, Deu depois no uma, deu uma século travadinha aqui, deu uma travadinha, Roberto, só repete aí. Estamos chegando numa era. nós estamos chegando numa era de lutar, de intensificar a luta pelos direitos digitais, né? Nós, no século XVIII, a sociedade lutou pelas conquistas dos direitos civis. Depois, no século XIX, avançamos pelos direitos políticos, o direito universal de votação e etc. Depois avançamos pelos direitos trabalhistas e avanço de mais alguns direitos sociais cuja luta permanece. Mas hoje, mais do que nunca, a luta que se estabelece é a luta pelos direitos digitais. E não é só a privacidade. Nós, ao longo aqui do programa, do nosso bate-papo, falamos de diversas questões que dizem respeito dos direitos digitais, que no capitalismo seria um processo de regulação, um processo de governança. Ninguém está falando em revolução necessariamente socialista ou comunista, né? Ou de impedir o avanço da tecnologia digital, como se deu com outras tecnologias. Mas a tecnologia digital é extremamente disruptiva, né? Ela é intersetorial, quer dizer, ela atravessa todos os outros setores, tem uma capacidade enorme. Então, é preciso estabelecer limites para esse processo, e é isso que está chamando de direitos digitais. E eles não serão conquistados, como não foram todos os outros a que eu me referi antes, sem muita luta, sem muita disposição, sem muito enfrentamento, para que isso que está sendo naturalizado possa ser rechaçado, mesmo que seja em parte e de forma paulatina. Muito bem. Então, Roberto, obrigado por essa conversa. E a minha introdução foi tão grande que eu pedi para você se apresentar, mas emendei um monte de perguntas e você acabou não se apresentando. Então, fica no final para a gente encerrar. Obrigado pela entrevista e só dê aí um breve currículo seu, do seu histórico. Você é professor e o que você tem feito atualmente. E onde as pessoas te acham, né? Dá o endereço aí do teu blog. Sim, não, eu sou professor, atualmente me dedico mais à questão de pesquisa, sou professor do Instituto Federal Fluminense, antigo Cefet Campos, e mais antigo ainda, Escola Técnica Federal de Campos, do qual fui De diretor. onde, da qual fui aluno de eletrotécnica. Pois é, eu também fui aluno de eletrotécnico lá atrás, e trabalhei como técnico, depois fiz engenharia, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei como engenheiro, e depois fiz mestrado na COP, engenharia de produção, e depois doutorado em políticas públicas na UERJ, né? E tenho me dedicado a pesquisar e escrever sobre assuntos relacionados a uma rede de pesquisas que eu me dedico hoje de forma mais intensa, mesmo depois de aposentar da condição de professor, formalmente, né? Que continua dando aula de forma esporádica em cursos, em palestras e seminários, de uma rede de investigadores latino-americana em espaço e economia, né? São geógrafos e economistas que estudam diversos fenômenos e, no meu caso específico, tenho me dedicado nos últimos 7 anos aproximadamente a estudar as plataformas digitais, as redes digitais, o processo aí de plataformização, junto com os processos de financiarização que redundaram num livro que eu continuo utilizando muito, que é a indústria dos fundos financeiros, indústria, estratégias, potência e hipermobilidade do capitalismo contemporâneo, que tem a ver com isso que nós conversamos
aqui hoje. Obrigado pela conversa. A gente se encontra em breve aí para outros episódios. Grande abraço. Um abraço.